Você gosta de mudança? Para você é algo assim natural mudar? Na maioria, mudar sempre traz uma ideia assim, ou de algo que vai mudar sua rotina e você vai sair daquilo que é muito comum e que você já está meio enfadado, enjoado de presenciar, ou a mente ela pode ir para esse lugar assim de resistência, tipo, mas mudar? Mas eu gosto tanto das minhas coisas, nossa, mas mudar? Eu nem sei o que pode acontecer. Percebe que ao mesmo tempo que a gente pode gostar, porque em algum aspecto a mudança ela é encarada como algo bom, porque você já está enjoado daquele, né, daquela mesmice, e em outro momento, mudança pode trazer um pouco de receio, de preocupação, porque você talvez seja uma pessoa que gosta bastante de controlar o seu ambiente, de manter tudo nos seus devidos lugares, de ter tudo assim, ó, aqui no seu panorama de vida, tudo dentro dos conformes. E não é que tem nada certo ou errado, mas o quanto nós aqui resistimos à mudança, mesmo com os resultados não tão satisfatórios assim. E a lição de hoje, que é a 293, diz assim, ó, todo medo passou e só o amor está aqui. Nesta frase, nessa afirmação, já fala de uma mudança, de um sistema equivocado de pensamento para a percepção corrigida de existir. Então, todo medo passou, a separação nunca ocorreu, porque o medo representa a ideia que a separação um dia foi possível, que existir fora de Deus foi uma possibilidade. Então, o medo passou porque esse equívoco de existência já foi aceito por essa consciência. Só o medo, só o amor, aliás, está aqui. Então, eu posso ver que nesse instante, nesse momento presente, o que existe é a verdade. Então, esse estado, né, aqui, quando é dito assim, ó, só o amor está aqui. Aqui é esse único estado presente, que é o que existe de fato. Por isso que esse tema especial, o mundo real, é esse símbolo, né, que representa esse desfazer da ideia da separação. E aí tem uma parte na lição que diz assim, ó, e hoje só quero ver esse mundo diante dos meus olhos. E aí entra algo que Jesus ele traz lá desde as primeiras lições. Se você for lá olhar, né, nada do que eu vejo significa coisa alguma, né? Tudo que eu vejo aqui são significados que eu estou dando. As primeiras lições vão fazendo essa construção assim, ó, que eu estou vendo sempre a partir desse equívoco da ideia de separação. Então, isso não pode ser a minha realidade. Isso, de fato, não é real. Então, primeiro, eu preciso querer ver esse modo diferente. Eu preciso começar a questionar aquilo que eu penso que eu estou vendo e ir retirando esses significados disso. E para que isso ocorra, eu preciso aceitar o quanto eu sou responsável pelo que vejo e pelo que eu penso. Então, se eu estou percebendo, né, como as lições anteriores lá, lição 5, né, eu não estou transtornado pelo que eu imagino, pelo que eu estou imaginando aqui. Então, o que está me trazendo o transtorno? A ideia que eu posso ser outra coisa. E aí, essa tentativa por tentar manter isso, sustentar isso, é que traz, de fato, o sofrimento e a dor. Porque ser a existência, ser o que eu sou, não tem nenhum sacrifício. Então, já de cara, Jesus começa trazendo assim, ó, nada do que eu vejo significa coisa alguma. O que você pensa que você está vendo não tem nenhum significado. Assim como o que você pensa, como o que você vê. Então, primeiro, eu preciso querer ver de modo diferente, porque eu já estou questionando esse modo equivocado. Segundo, eu preciso aceitar que eu sou responsável.
Então não tem ninguém que possa fazer essa mudança por mim. E aí eu tenho que começar a aceitar que eu posso mudar isso. Então esse estado de querer ver, de ser responsável pelo que eu vejo, pelos meus próprios resultados, e aí eu mesmo posso fazer essa mudança, isso retira a consciência desse estado de vítima. Esse estado que ela já se encontra, que é esse estado assim, ó, ai, nossa, para mim é muito difícil, eu não consigo, porque primeiro eu vejo a impossibilidade, ó, o que vem na frente, e esse é o vício, é sempre, a mente ela vai para aquilo que eu não consigo. Ela não parte primeiro assim, tá, mas eu já testei, eu já tentei fazer isso, eu já fui lá ver como é que é o processo. E aí você vê a experiência com tudo. Eu tô me lembrando agora de um episódio, quando eu fui mudar de celular, eu vi o quanto tinha uma resistência de sair de um modelo, de um aparelho, que já estava assim, bem defasado, bem... o aparelho já não estava respondendo a muitos comandos ali. E aí eu fui trocar de aparelho e eu vi assim, ó, o quanto eu ficava... o quanto eu resisti a aprender mexer naquilo. Eu sempre pedia ajuda, ou então ficava validando aquelas sensações de raiva. Eu lembro assim que as primeiras sensações eram vontade de pegar aquele aparelho e tacar ele na parede. Por quê? Porque havia ali uma mudança. Eu mudei de aparelho, então eu teria que aprender coisas novas para então eu poder usar aquele aparelho de forma eficaz. Percebe o quanto a gente quer ficar protegendo ainda o nosso modo de pensar, e aí experimenta todas essas emoções e culpa ainda, e fala assim, eu tô me sentindo assim porque aconteceu isso. Não, você tá experimentando tudo isso através aqui, né, do corpo, através desses desconfortos, porque você tem um modo de pensar e você não quer olhar para isso. E qualquer cenário, qualquer evento serve como essa seta para você olhar por que eu estou incomodado, o que eu estou pensando aqui que eu não quero ver. Então, eu posso mudar isso, ninguém mais pode mudar por você. E aí, por isso que essa decisão retira essa mente, né, desse lugar de vítima, e aí ela reconhece assim, ó, eu posso, olha como eu posso mudar. Então, isso fica muito evidente em pequenas coisas. Qualquer atividade, qualquer coisa que você for fazer, você já vai se colocar assim, ó, eu posso descobrir como isso funciona, eu posso mudar isso. E aí, a gente começa a mudar esse modo de pensar. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu já, né, porque a gente já sabe que a gente tem aquelas ideias já pré-concebidas, não é assim? Você já olha para uma pessoa lá fora e aí você já define, essa pessoa eu já conheço. E eu sempre usei muito isso, eu já conheço, que essa pessoa, ela sempre faz isso, ela é assim, ela é assada, ó. Olha, eu aqui usando a ideia que eu sou um indivíduo e, inclusive, eu sei o que a pessoa faz. E aí, minha filha, ela tem todo um jeito, né, de se comportar ali, o jeito dela se expressar. E a gente sempre teve muito conflito desde pequenininha. Então, eu já fico sempre com o pé atrás, assim, ó. Tem que saber como falar com a minha filha. Nossa, minha filha ela é muito crica, ou isso e aquilo. Ó, já tem um pré-julgamento de alguém que não é favorável às minhas crenças. Então, eu tenho que evitar minha filha, eu tenho que fazer de tudo para a gente não ter conflito. Ó, eu não estou resolvendo, eu não estou olhando para a causa. Eu estou ainda tentando aqui resolver no nível dos efeitos. E sabe quando que isso vai mudar? Nunca. Enquanto eu não quiser olhar para o meu modo de pensar, eu vou sempre utilizar a imagem dela para continuar ficando no mesmo lugar. Aí de manhã cedo, quando eu estava fazendo essa lição, né, lendo, entrando em contato, eu comecei a olhar assim, falar, o que me traz desconforto? E aí logo veio a imagem dela, assim, eu falei, mas quem é que está pensando isso sobre ela? Então, se eu sou o responsável pelo que eu estou vendo, e isso parte do que eu penso, então não tem ninguém lá fora que é assim ou assado.
é aqui, ó, é o que eu tô querendo ver. E aí, isso nunca vai mudar enquanto esse for o meu querer. E eu falei, tá, então, ok. Se o meu poder de decisão é manter-me alinhado na fonte verdadeira que é Deus, e aí eu olho para essa ideia, né? Porque o título é Todo Medo Passou e Só o Amor Está Aqui. E aí eu pensei, bom, se o medo representa separação, não tem separação, se eu continuar ainda querendo ver algo separado, e usando tudo aqui para dizer que está separado, é o meu querer aqui. Então eu posso conduzir essa mente para onde eu quero que ela veja a verdade. Então tá. Então não tem ninguém lá, não tem, ela não é isso. Eu é que estou querendo, eu é que estou dando significados para isso. E aí eu fui olhar essas primeiras lições que falam sobre isso. E aí quando você retira, quando você aceita que você é totalmente responsável e que essa mente ela pode mudar, basta o querer, então sim, você vai poder agora, através desse posicionamento, você vai começar a ter uma experiência direta com Deus. E aí tem uma parte aqui no livro que eu quero trazer aqui que diz assim, ó: não condenes o teu Salvador, porque ele pensa que é um corpo. E aqui pode ser trazido para qualquer coisa, porque eu estou falando aqui em relação ao exemplo que eu dei da minha filha, mas eu estava usando ali um pensamento, o que eu estava pensando sobre ela. Ela, de fato, não estava ali na minha frente, tendo atitudes ou falando coisas. Eram pensamentos que eu nutria sobre ela. Então, eu usei esses pensamentos, ó. Não condenes o teu Salvador, porque ele pensa que é um corpo. Pois, além dos seus sonhos, está a sua realidade. Então, além daquilo que é percebido, está a verdadeira realidade do que somos. Mas, primeiro, ele tem que aprender que é um Salvador, antes de poder lembrar-se do que ele é. Todos vão reconhecer, como Jesus reconheceu, que esse poder de decisão é meu. Então, primeiro é como eu estou trazendo aqui, ó. Primeiro eu quero ver, depois eu aceito que eu sou responsável pelo que eu vejo, e então eu mudo, eu faço essa mudança. Antes, isso precisa ser aceito. Assim, ó, eu sou o Salvador, como ele coloca aqui, ó. Primeiro, ele tem que aprender que é um Salvador. E o Salvador aqui é esse que salva a si mesmo, que é o que aceita para si mesmo a expiação. E aí eu não estou salvando essa imagem. É reconhecendo por todos que a separação não ocorreu. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que eu posso mudar. E que esse poder não está fora da minha vontade, está no meu próprio querer. Só então eu posso reconhecer, ó, antes de poder lembrar-se do que ele é. Então eu vou reconhecer de fato o que eu sou em Deus, assim como todos são. Mas primeiro ele tem que aprender que é um Salvador, antes de poder lembrar-se do que ele é. E não pode deixar de salvar quem quer ser salvo. A sua felicidade depende de te salvar. Pois quem é Salvador, senão aquele que te dá a salvação? Assim ele aprende que a salvação tem que ser sua para poder dá-la. A não ser que ele a dê, não saberá que a tem, pois o dar é a prova do ter. Só aqueles que pensam que Deus é diminuído pela sua força podem deixar de compreender que isso tem que ser assim. Pois quem poderia dar a não ser que tivesse? E quem poderia perder por dar o que não pode deixar de aumentar através da doação? Então, só no ato de dar é que eu vou reconhecer que eu já sou. Então, salvação é simplesmente utilizar tudo para utilizar tudo aqui na percepção para aceitar que o que está aqui é Deus. Então, eu uso a visão de Cristo, que é esse modo corrigido de pensar,
que eu sou a totalidade como Deus. Eu não sou um erro. Eu não estou dentro de crenças, assim como nada nem ninguém. Porque não tem nada aqui. Então, é utilizar tudo. E aí, quando eu dou, é que eu sei que eu sou. Então, eu não estou perdendo quando eu dou. Pelo contrário, eu só posso ganhar com isso. Eu me privo e privo os outros quando eu estou dizendo que eu sou essa fraqueza, essa falta. Lembra do exemplo da minha filha? Eu tenho que ver todos no mesmo lugar de fraqueza que eu me vejo. Quando eu dou a realidade, porque eu sei que só o que existe aqui é Deus, então não tem ninguém preso. Todos são livres. Né? E quando eu falo todos, eu estou me referindo à ideia que não tem nada fora da existência. Então, por isso, todo o medo passou e só o amor está aqui. Então, o que eu estou enfatizando? O que eu estou revelando e declarando para mim mesmo o tempo todo? Totalidade ou separação? Depende do meu querer. Então, a mudança efetiva, ela passa a ser algo prático e simples quando eu começo a me posicionar desse lugar de força, de certeza e não de fraqueza. E aí, as testemunhas do amor, elas virão, porque esse modo de ver, ele também foi mudado. Ok, pessoal? Então é isso. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.